Olá, amigos do Misericórdia Online. Que alegria poder meditar o Evangelho com vocês nesse dia. Hoje o Evangelho ele vem nos falar da eleição dos 12. Jesus que escolhe os 12 para estar mais próximos dele. E nesse dia, cada um de nós, você que acessou o site, você que veio meditar o Evangelho, você também é um escolhido. Tenho certeza que não foi à toa, não foi por acaso que Deus tocou no teu coração para você vir meditar o Evangelho conosco. Então, nesse dia, queria te convidar a rezarmos a oração da Imaculada do Espírito Santo, pedindo que essa mãe, que também foi escolhida por Deus, que ela possa nos ajudar nessa busca da palavra, que ela possa nos ajudar a viver a palavra. Ela que, depois Jesus vai falar dela, feliz aquela que ouviu a palavra de Deus, e que cumpriu. Então, que possamos pedir a intercessão dessa mãe, que ela nos ajude a guardar a palavra no nosso coração e vivê-la acima de tudo. Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu, sobre os anjos e arcanjos, enviai fileira de anjos, com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. Então pega lá o seu Evangelho de Lucas 6, do 12 ao 19. Lucas 6, do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavras da salvação. Então, nesse dia em que meditamos essa escolha, Jesus que escolhe 12 para ir e anunciar, depois em outro trecho da palavra vai dizer, ir aonde ele mesmo deveria ir, aqueles 12 que iriam propagar tudo aquilo que Jesus ensinou nos seus 3 anos de missão aqui na Terra. Mas uma coisa que eu queria pegar com vocês são os 2 primeiros versículos, onde diz, naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ele que era Deus, Jesus, ele era Deus. E ele passou a noite toda rezando. Passou a noite toda em oração a Deus. Que interessante, Se o próprio Deus, ele, o Filho de Deus, enviado de Deus, que conhecia o coração do Pai, ele passou a noite toda para orar. Ele tinha essa necessidade de falar com o Pai, essa necessidade de falar com Deus. Quanto mais nós, quanto mais esses discípulos. E depois no final a gente pode ver, a multidão toda tocava nele. A multidão toda procurava tocar nele, porque dele saiu uma força que a todos curava. Muitas vezes na nossa vida, nós queremos que essa força saia de nós, mas sem termos o esforço de passar a noite toda em oração. Aqui eu faço uma comparação àquilo que Jesus fez, Mas quantas vezes na nossa vida nós queremos esse poder que cura, ou queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida, queremos uma resposta de Deus, mas não temos a coragem de passar a noite com Ele, não temos a coragem de recorrer ao Pai. Nós queremos que Ele faça logo, mas não temos essa coragem de poder se dedicar a Deus, não temos até mesmo esse desejo de estar com Ele. E Jesus, ele nos mostra, que é importante essa intimidade com Deus. Muito antes de escolher os discípulos, de sair para a missão, de curar os doentes, de
proclamar a boa nova, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite toda em oração a Deus. Nesse dia, Deus nos convida a essa intimidade, a buscarmos essa proximidade com o coração dele e estarmos mais próximos dele. Eu não sei se você pode ficar a noite toda no monte para rezar. Talvez não, você não tenha essa possibilidade, talvez você não tenha até essa disponibilidade. Talvez você não consiga ficar a noite toda rezando, mas talvez não seja isso que Deus te pede. Mas te pede essa confiança, pede alguns minutos do seu trabalho, do seu dia, para parar, por exemplo, agora meditando a palavra, mas depois você retomar e lembrar, olha, a noite toda, Jesus passou a noite toda e eu quero estar com Deus. No seu trabalho, quando vem aquela tribulação, ou o chefe que vem logo descarregando tudo em você, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu quero estar contigo, Pai. Tantas oportunidades no nosso dia, na nossa rotina, sem alterar muito aquilo que nós podemos fazer, mas buscar essa intimidade com Deus. Aonde será que você pode ser mais íntimo de Deus no seu dia a dia, na sua vida, com as pessoas que estão perto de você? É isso que Jesus nos pede nesse dia. É isso que o Senhor nos convida através dessa palavra. Jesus, ele que era Deus, ele passou a noite toda a orar. Quanto mais nós que temos que pedir mesmo essa intimidade com Deus, para conhecermos mais aquilo que Deus quer de nós e sermos mais livres na vontade dele. Então, nesse dia, nós podemos rapidamente, de forma simples, rezar essa oração do Pai Nosso, pedindo essa graça de nos sentirmos filhos, de nos aproximarmos do coração do Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Um grande abraço e até a próxima. Fique ligado aí em todos os dias e venha meditar a palavra conosco. Um grande abraço.